Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência, eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial 95.7 FM e 660 AM, no comando do som, Evaldo, como sempre, fazendo tudo chegar bacaninha, redondinho para vocês, e Paulo Viana, filmando e postando no YouTube, possivelmente domingo ou segunda-feira, né? Ele está me falando aqui que possivelmente será na segunda-feira, que amanhã ele não terá tempo. Então, quem está ouvindo a gente, quem está em sintonia com a gente, hoje sabadão, sábado de aleluia, seguindo todas as celebrações cristãs, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Nós estamos hoje no sábado, amanhã domingo, é a Páscoa, né? Nós tivemos a Sexta-feira Santa. Vamos conversar um pouquinho sobre esses valores, sobre essas realidades hoje, para que, através da nossa conversa aqui, a gente possa refletir juntos e formar, de repente, uma nova visão ou uma nova forma de pensar em relação a todos esses valores, né? Então, vamos conversar sobre isso. Primeira coisa, queridos ouvintes, hoje nós temos uma força muito grande no sentido astrológico. Nós tivemos um eclipse lunar, ele ainda está com a sua força total, foi hoje de manhã, agora 13 horas do sábado, né? E o eclipse em si, eu vou falar um pouquinho sobre ele para vocês entenderem esta força, que é muito interessante, né? Os eclipses solares e lunares, o que nós tivemos foi lunar. Ele pode ser observado em alguns lugares do Brasil, se você acompanha os noticiários, ou mesmo se tiver mais interesse, procure pesquisar aí na internet. Talvez tenhamos alguns vídeos da visão desse eclipse, que na verdade ele não foi total, ele foi parcial, mas ele ocorreu. Então vamos conversar um pouquinho sobre esses valores, né? Primeira coisa, o eclipse, ele sempre ocorre da seguinte forma: se ele é um eclipse solar, ele ocorre no dia da lua nova, ou seja, Sol e Lua juntos, e a Lua passando entre o Sol e a Terra. O eclipse lunar ele é sempre na lua cheia, que hoje é o dia da lua cheia, a entrada. Hoje, quando você olhar o céu, você terá condições de ver a lua como se fosse um sol no meio-dia, se você olhar próximo à meia-noite, né? E o eclipse lunar, ao contrário, como que ele faz? A Terra fica entre o Sol e a Lua, né? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre esses valores. Primeira coisa que é interessante a gente saber, né? Como que é marcado o domingo de Páscoa? Que tem a ver com a Lua cheia. É escolhido após o equinócio de primavera no hemisfério norte e no hemisfério sul o equinócio de outono, que nós colocamos como o Ano Novo Real, ou o Ano Novo ligado ao calendário astrológico, vamos dizer assim, que eu já falei em vários programas. Março é o primeiro mês. Depois disso, na semana que cai, a lua cheia, o domingo sequente é o domingo de Páscoa. Então, por isso que sempre a Páscoa ela está associado à lua cheia, né? Então, esses valores, aí nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, para que a gente compreenda que, na verdade, tudo está ligado ao culto dos celtas, onde nós tínhamos o culto à deusa Eostre ou Ostara, né? A deusa ligada a esses valores femininos, aí Lua, Vênus, tudo associado a essa energia, aí também o coelho. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, o próprio chocolate, o ovo em si, né? Onde já se viu o coelho botar ovo. Então vamos começar a compreender, fazer algumas amarrações com a nossa forma de trocar uma ideia aqui, para que a gente entenda a Páscoa e principalmente essa Páscoa do ano de 2015, que é o ano vigente aqui entre nós, né? Primeira coisa que eu gostaria de conversar com vocês, a Páscoa, vamos pegar um lado mais sublime de toda essa realidade, né? Quando nós falamos da Páscoa, nós estamos celebrando o que em relação ao rito cristão? Nós estamos celebrando a ressurreição do Cristo. Então seria o momento que o Cristo volta para o contexto evolutivo
e quando ele volta para o contexto evolutivo, isso é colocado como a sua ressurreição, que aí depois ele aparece para os apóstolos, mas aí existe um jogo oculto que envolve muitas coisas, envolve muitas realidades ao trabalho desse grande ser, desse Bodhisattva, ou mesmo desse avatar correspondente à era de peixes, né? Quando nós falamos desses valores cultuados pela igreja cristã, nós precisamos entender o que é. Nós precisamos entender que tudo são adaptações de lendas, de mitos, de ritos que já ocorreram já em várias civilizações e culturas. Então, quando você pega a nossa humanidade, nós iniciamos toda a nossa etapa evolutiva há praticamente 1 milhão de anos atrás, arredondando, lá na Índia, meseta do Pamir, de acordo com a sabedoria das idades. Então ali vão sendo criados os ritos, vão sendo criados os mitos, e através desta consciência, isso vai migrando, assim como o caminho do Sol, vai migrando aqui para o Ocidente, e todas as novas religiões que surgem, elas vão adaptando os seus ritos, as suas datas, todas baseadas nesses ritos anteriores. Então, exemplo, quer ver? Quando você pega o exemplo do Cristo, que no Natal a gente coloca o presépio, os animais, etc., tudo isso está ligado a ritos que envolvem o Oriente do tempo dos indianos, ali na Índia. Ali você pega os animais, são animais sagrados, né? Todos eles são extremamente respeitados, principalmente a vaca, como todo mundo bem sabe, ligado a quem? Ligado ao avatar da época, o avatar da Era de Touro, que foi Ieseus Krishna. Se você pega o nome dele, Ieseus Krishna, aí você pega o nosso, Jesus Cristo. Então você pega vários historiadores que não entendem que a evolução desses grandes seres também é acumulativa. Nós precisamos entender isso. Não é só a reencarnação do ser humano que vai fazendo com que ele evolua e vá se ligando a outras consciências. Não, desses seres também. Então você pode dizer que nunca, isso não sou eu que estou dizendo, é só a minha forma de interpretar os ensinamentos da sabedoria das idades, nunca o verbo irá ser proferido da mesma forma. Ele vem atualizado. Mas se ele vem atualizado é porque ele vem embasado numa realidade anterior. Então, quando você pega o trabalho desses grandes seres, eu citei o Krishna, aproximadamente 3.500 anos antes de Cristo, na Era de Touro, aí depois você segue, você tem Rana, Índia, você tem o próprio Moisés ligado aos hebreus, tudo ligado à Era de Áries, né? Aí você tem outros seres vindo, Buda concluindo, mais com a égide de Libra, concluindo todo o trabalho correspondente à Era de Áries, liberando a força depois para Jesus. Então esses seres, todos esses seres, esses avatares, esses seres de todas as religiões, falando do Islã, falando de Maomé também, todos esses seres, eles vêm proferindo uma mesma consciência, porém atualizada. E esse é o grande momento que eu vejo, né, quando a gente pega um exemplo que a gente está passando agora, aqui no Brasil, que amanhã a gente comemora a Páscoa, a gente dá ovos de chocolate para a criançada, troca, celebra isso, que seria a ressurreição do Cristo. Nós temos a Sexta-feira Santa, que ninguém, pelo menos na medida do possível, procura se esforçar para estar em sintonia com esses valores, não come carne, não bebe, alguns até jejuam e etc. Eu acho tudo isso muito bonito, mas na minha visão a gente tem que atualizar esse conhecimento. Daí que você pega de todas as tradições, né, que falam que tem uma nova consciência vibrando, que essa nova consciência, na verdade, ela daqui a pouco faz um século, né? Quando eu digo um século, porque eu tenho uma data que eu sigo do nascimento desses grandes seres, que foram os Budas da Era de Aquário, no ano de 1949. Então, há quanto tempo eles já estão vibrando, né, no planeta Terra, promovendo todas as transformações necessárias do ciclo. Então, quando nós falamos da ressurreição de seres, agora a ressurreição de Jesus,
Se você pensar, se o trabalho deles é acumulativo, essa Páscoa, no seu sentido verdadeiro, ela está associada a quem? Ela está associada a todos esses grandes seres e a todos nós. Aonde está a consciência do Cristo que vai retornar? Segundo os cristãos, cadê a consciência do Buda? Cadê a consciência do profeta? Cadê a consciência desses grandes seres? Cadê o Buda do futuro, que é Maitreya, que é falado no budismo, né? Ali, quando você vai nos monastérios ali, que budistas de Lé, Ladakh, ali você tem o desenho do Buda do futuro. Ele, o Buda do futuro, ele está ali, cabelos claros, olhos claros, simbolizando a tez branca, tirando a consciência do Oriente e projetando aqui para o Ocidente. Então, a evolução desses grandes seres, essa verdadeira Páscoa, ela deve ser celebrada sempre. Ela está dentro de cada um de nós, independente de religião, independente de filosofia, independente de qualquer coisa. Então nós precisamos compreender que quando a gente celebra, tudo bem, vamos entrar em sintonia com esses valores, eu acho bonito. Né? Eu tenho uma sobrinha pequenininha, né? Eu vou comprar o ovo para ela. É uma coisa assim que está associada, não tem como eu fugir desse valor, eu tentar forçar uma criança de 6 anos de idade a compreender esses valores que nós estamos falando aqui. Não tem nem como. Então a gente segue os valores, a gente trabalha, perpetua isso, mas a gente tem que tomar cuidado com esse comércio louco, né? Sempre a humanidade, né? Nós, não estou dizendo, eu sou humano também, nós sempre estamos hermetizados num valor que a gente necessariamente nós temos que perpetuar, né? Mas agora eu vejo a Páscoa, na verdade, independente de religiões, esse renascimento, essa Eucaristia, esse momento de pureza, esse momento de conexão com os valores divinos, isso tem que ser feito todo dia. É um trabalho de superação diário nosso, né? Aí também, o que seria? Então eu tenho que ser extremamente religioso? Não. Isso eu estava conversando com o pessoal da Mundial, a nossa família aqui, antes de entrar no programa, né? Estava falando tudo que é exagerado não é benéfico. Até quando as pessoas exageram nesse contexto espiritualista, acaba entrando no fanatismo, perde o foco. Ou às vezes, né, não fica nem no lado emocional, fica preso no lado mental, num conhecimento, então se hermetiza ali, não se abre, fala com grande propriedade em relação a algum valor, mas está seco de coração ali. Tem que tomar cuidado com isso. Então vamos pegar esses momentos, esses dias maravilhosos que seguem agora, hoje sábado, que é o sábado de Aleluia, que está ligado até a um grande mistério que a gente vai conversar hoje um pouquinho, que se dizem, né, no Novo Testamento, que Jesus desceu e salvou 7 almas, foi nos mundos internos e salvou 7 almas. Vamos conversar um pouquinho sobre esses valores também, ligados ao sábado de Aleluia. Então vamos tentar enaltecer tudo, menos o comércio. Enaltecer o comércio para quê em relação a isso? Né? Nós deveríamos, na verdade, na minha visão, tentar colocar para as crianças que ninguém precisa ganhar ovos de chocolate nessa época. Na verdade, nós devíamos conversar, contar historinhas desses grandes seres, independente de religiões, para que a criançada começasse a crescer com valores de cultura, compreendendo o que realmente significa tudo isso. Então, finalizando essa parte inicial do meu programa, que toda essa celebração, essa ressurreição desses grandes seres, seja o ressurgimento ou renascimento dos valores deles, independente da religião ou do caminho espiritual, ou da forma que você queira falar, dentro de nós. Isso é a consciência do futuro, isso é a consciência do valor de uma nova era que arregimenta todos esses valores. Né? Então vocês vão perceber que devagarzinho a humanidade tende a formar uma só frente espiritualista. Todos esses caminhos ou esses partidos que existem ligados à religião, né? Esse é isso, esse é aquilo, eu sou isso, isso tudo, na minha visão, vai acabar. Com o tempo, todo mundo vai se unificar, aproveitando o lado bom disso,
E essa parte da Páscoa, da celebração, do renascimento, vai estar verdadeiramente dentro de cada um de nós. Isso representa a conexão com os valores dos Budas da Era de Aquário, que já vibram intensamente da dimensão onde estão, com representações na face da Terra, por que não? De seres especiais que estão a serviço deles. E esse ser especial pode ser você, que quando você começa a entender esse valor sintético e real, dessa parte maravilhosa desse renascimento interior, dessa Eucaristia dentro de nós, você é um representante desta força e dessa consciência. Então vamos juntos, queridos ouvintes, vamos conversar sobre esses valores, vamos entender. A primeira coisa que eu gostaria de deixar bem claro, para que não haja um mau entendimento do que eu estou falando, muito pelo contrário de desmerecer essa efeméride ou essa data cristã. É um momento maravilhoso, eu celebro isso com a minha família, sem sombra de dúvida. A minha mãe, minha sobrinha. Então eu estou ali e ali eu converso com elas e vivo esse lado bacana da religião. Mas nós precisamos compreender todos esses valores que são agregados por detrás dela. Esqueça um pouco o comércio e viva realmente o nascimento desses grandes seres dentro de você. Vamos voltar para o eclipse lunar, que eu falei que está acontecendo hoje, que é um momento de atenção, é um momento bacana. Todos os eclipses são momentos especiais. Por quê? Eles representam o alinhamento perfeito entre Sol, Lua e Terra. E nós tivemos um eclipse o quê? Lunar. Por isso que ele não conseguiu, ter toda a sua proeminência no nosso país no sentido de observação, porque ele foi de manhãzinha. Então, alguns lugares puderam observar, outros não. Então, o que acontece? Primeiro, vamos falar do eclipse solar. Você tem o acontecimento do eclipse solar de dia. O que acontece no eclipse solar? A Lua passa na frente do Sol. Aí os cientistas observam a coroa solar porque existe a possibilidade de visão de uma forma como nunca se tem quando você observa com os telescópios e etc. Então existe a possibilidade de observar de uma forma mais direta o que representa a coroa solar. E a Terra recebe o eflúvio dos dois. Já no eclipse lunar, já se diz tudo onde ele ocorre à noite. O eclipse lunar, a Lua se esconde atrás da Terra, então ela não recebe os raios solares. Daí que surgem esses mitos e essas fantasias de ficar falando, hoje é dia da lua de sangue, da lua sangrenta. Por que que as pessoas falam isso? Porque pelo fato da Lua no eclipse estar escondida atrás da Terra, não recebendo os raios solares diretamente, ela fica com um tom avermelhado. Então este tom avermelhado, que forma-se na Lua, acaba gerando todos esses mitos e essas fantasias, etc, etc, etc. Na minha visão, vamos lá, na minha visão, o dia de hoje, como todo momento cósmico, quando ele é forte, um eclipse para mim, repito, na minha visão, eu não estou falando em nome de nenhuma sociedade, não estou falando na minha visão particular, Newton Schultz. Nós temos a Lua escondida atrás da Terra. Isso vai fazer com que a parte emocional do ser humano, ela tenha uma conexão maior. Então, se você pegar o lado bom desse eclipse, vamos dizer assim, é o momento de você entrar nas profundezas do seu corpo psíquico, observar, na medida do possível, como está o seu corpo emocional. A lua cheia sempre vai representar um momento de clareza, apesar dessa estar escondida. É aí que eu falo que tem que ter uma visitação interior, porque as fases da lua simbolizam como se fosse o crescimento de uma plantinha. A lua nova, que a gente não enxerga, é a semente que está dentro da terra. A lua crescente é quando essa semente se rompe e ela começa a sair da terra. A lua cheia é um momento onde essa plantinha dá o seu fruto, onde ela dá a sua flor. E, por fim, a lua minguante é quando o fruto não colhido, ele cai e a folha também pode se secar, assim como sua flor. Então, o momento da lua cheia é um momento de observação
do corpo psíquico, como se fosse um resultado, assim como a flor ou fruto que o seu corpo emocional gera. Então hoje, repito, hoje, sábado, né, dia de aleluia, sábado de aleluia, aqui anterior à Páscoa, é um momento de você poder observar essa energia. E os dois signos astrológicos que estão essas forças de Sol e Lua, o Sol está em Áries e a Lua está em Libra. Áries representa o eu, a força voltada para o eu e a iniciativa. Lua representa o nós, a paz. Então, é um momento que, na minha visão, você pode fazer uma verificação da sua energia interior, observando quem está com você, se está correndo junto com o que você almeja ou não. É uma visão, simplesmente uma visão, que vocês podem, de repente, ter essa condição, se você estiver com o seu corpo psíquico legal, sua mente, seu coração, suas emoções, né? Dá uma observada como que a sua energia, a sua consciência, o seu corpo emocional conversa contigo. Já para as pessoas que estiverem desconectadas para esses valores, alimentando uma energia emocional contrária, tem que tomar cuidado para que isso não seja exacerbado. Então, para mim, esse eclipse veio trazer essa mensagem, tanto no sentido individual de cada um de nós, como também no seu sentido coletivo, da gente observar o planeta Terra, o corpo psíquico do planeta Terra, a energia astral que envolve nosso planeta, né? Então vamos observar, vamos ver sempre um eclipse, na minha visão, novamente, ele tem uma reverberação de 7 dias até a entrada da outra lua, né? Que no caso vai ser a lua minguante na semana que vem. Então vamos observar essa semana após a Páscoa, os acontecimentos no planeta, o que se processa, as energias voltadas à exacerbação do emocional, ou, por que não, né, o desmascarar de energias que estão ocultas, que vão ter que vir para fora. Vamos ficar de olho nisso. Continuando o programa, gente, o sábado de aleluia, como eu disse, ele está ligado àquela parte que é dito que Cristo desce aos infernos e salva 7 almas. Isso, seguindo a sabedoria das idades, significa que todo ser que realmente se ilumina, né, ele, por lei, a lei que eu digo é a lei dos grandes seres, ele tem que salvar 7 almas que estão nas dimensões mais densas do planeta. E isso, né, eu falei de Cristo, isso quando um ser ele começa a evoluir, ele começa a fazer um determinado chamamento para que determinadas consciências associadas a ele também tenham condições de evoluir. E muitas vezes isso ocorre na linguagem da polaridade, né? E o domingo de Páscoa, coelho não bota ovo. O coelho, e a lebre, na verdade, não é nem o coelho, a lebre é mais especial que o coelho, estude sobre isso. A lebre, ela está associada ao povo celta de uma forma maravilhosa. Eu tive a oportunidade de andar ali na Irlanda. Você pega nos bosques, nas praças ali, as lebres soltas ali, né? E o povo celta cultuava muito esse animalzinho. E eles pintavam ovos, nessa época do equinócio de primavera, lá no hemisfério norte, ovos e trocavam com motivo de festividade, celebração, e o chocolate, que está ligado, na verdade, à consciência dos maias, então foi misturado todos esses valores e foi criada a nossa Páscoa. Então a lebre ligada ao povo celta, os ovos coloridos, o chocolate ligado aos maias, então tudo isso foi misturado e com isso nós tivemos o quê? A nossa Páscoa, que nós comemoramos este valor amanhã deste renascimento. Queridos ouvintes, foi uma ideia rápida com vocês, muita gente está viajando, mas quem está em sintonia, uma boa Páscoa para você, um verdadeiro renascimento independente da sua filosofia, cultura, aproveite esse momento fantástico e vamos seguir em frente nessa evolução fantástica com esse renascimento interior. Você entrou em sintonia? Quer saber, quer beber da fonte? Eu sempre divulgo aqui porque não tem outro lugar melhor hoje para indicar a Sociedade Brasileira de Eubiose. Aonde você estiver no planeta, manda um e-mail para mim, caminhos2005@terra.com.br.
Repetindo, caminhos2005@terra.com.br. Informe onde você está. Você pode fazer por correspondência, ou se não, talvez tenha um departamento próximo à sua cidade. É isto, queridos ouvintes. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão até o próximo sábado.